Chegamos hoje na exposição da 7ª carta de Jesus às igrejas que estão ali, em Apocalipse. E além da exposição, durante esse mês no livro de Apocalipse, da exposição das 7 cartas, na escola bíblica, nos nossos encontros aqui de terça-feira, todas as nossas pregações também, de domingo, têm sido no livro de Apocalipse. E eu acredito aí que, no mínimo, acho que a gente conseguiu expor uns 6 capítulos, versículo por versículo do livro de Apocalipse. Isso ajudou a gente a aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento nesse livro, que é um livro completamente necessário à igreja, a toda a história da igreja, a todo momento da igreja. E a igreja que a gente vai conversar hoje é a igreja que está no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Mas eu queria voltar com vocês rapidinho no capítulo 1, mais uma vez, no primeiro versículo. E o primeiro versículo diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, no seu anjo, deu a conhecer o seu servo João. Primeiro ponto para a gente continuar aguardando. Jesus escolheu revelar através do seu servo João. E ainda no capítulo 1, ali no versículo 9, a gente vê João relatando assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que a gente vai estudar hoje. E João falando: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então a gente está vendo a soberania de Jesus com relação à igreja, a igreja que ele está escrevendo e a igreja de toda a época. E no versículo 20 do capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são a liderança das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aí, chegando no versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu só quis trazer essa lembrança, como nós chegamos aqui nesse momento na exposição da última igreja. Sabe o que é interessante, irmãos? Às vezes a gente pensa o seguinte: numa terça-feira à noite, estamos aqui reunidos. Jesus diz que quando a igreja está reunida, ele é aquele que está no meio da igreja. E ele não está sentado como um espectador. O texto é claro em dizer que ele é aquele que está andando no meio da igreja. Então essa é a maneira dele dizer que ele tem a soberania da igreja. Ele é soberano, ele é Senhor soberano da igreja. Ele é o cabeça da igreja, E ele não perde o controle em nenhuma época, em nenhum momento da história da igreja. Ele é o Senhor da igreja em todas as épocas, em todos os tempos, E está tudo debaixo do controle dele. E nós precisamos, o que a gente precisa já começar guardando aqui também? Jesus, ele fez um diagnóstico das igrejas. E ele trouxe oportunidades. Ele traz exortações, um exemplo. Hoje nós chegamos em Laodiceia. Laodiceia é a única igreja das 7 igrejas que não recebe nenhum tipo de elogio. Laodiceia só recebe exortação, ela só recebe crítica. Mas ele traz oportunidades àquela igreja. Ele ainda fala: se arrependa. Se arrependa de tudo que vocês têm feito. E ele está trazendo conselhos, e ele continua trazendo conselhos para a gente. Ele traz um diagnóstico, porque a gente consegue fazer um diagnóstico material da igreja. A gente consegue olhar aqui a igreja e falar: ela tem cadeiras de plástico branca, eles já conseguiram colocar uma cruz na parede, aí tem aqui, tem não sei o quê, tem um bebedouro. Esse tipo de diagnóstico a gente faz. Mas só que só Jesus consegue fazer um diagnóstico espiritual profundo das igrejas, Boa noite, meus irmãos.
Só Jesus consegue fazer um diagnóstico espiritual profundo das igrejas. E é isso que Jesus está trazendo. Jesus está falando o seguinte, ó, aos olhos de vocês está assim, mas aos meus olhos está dessa maneira. E aí ele traz os princípios através da palavra, ao qual ele faz o diagnóstico. Estava conversando isso com o Marcos hoje, a gente estava conversando isso hoje mais cedo. Irmãos, qual é a maneira que a gente mede como que está a nossa vida diante de Deus? E olha só, não dizendo que existe uma vida diante de Deus e uma vida fora de Deus. Na verdade, muitas vezes a gente tem o hábito de falar, Jesus tem que ser a prioridade. Não, está errado. Jesus não tem que ser a prioridade das nossas vidas. Ele tem que ser a centralidade das nossas vidas, o que é bem diferente. Porque vamos dar um exemplo. Vamos supor que isso aqui seja uma lista minha de afazeres. Aí eu tenho 10 afazeres da minha vida, da minha rotina. Aí Deus, família, trabalho, a minha vida com Deus, na minha família, é apartada de Deus? Não. Na verdade, eu na minha família é buscar a centralidade de Deus através da sua palavra, eu no meu trabalho, eu na sociedade, eu na igreja, eu em todos os locais. Jesus, ele é a centralidade, ele não é a prioridade. Porque às vezes a gente tem essa ideia. Beleza, Jesus é minha prioridade. Então tá bom, eu acordei. Senhor, muito obrigado pelo acordar. Eu entrego tudo ao Senhor. Aí eu venho aqui, eu leio a palavra. Acabou. E isso a gente viu Jesus condenando na igreja de Sardes. Lembrando Paulo falando isso aos romanos. A vida é o culto agora. Ofereçam a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E muitos consideram essa carta que é a igreja de Laodiceia a carta mais dura, vamos dizer assim, o diagnóstico mais duro que Jesus trouxe às igrejas, né? E a gente vai entrar aqui agora no texto, e aí eu leio o texto e depois a gente traz algumas características dessa cidade e aí a gente volta explicando versículo por versículo. A carta de Jesus à igreja de Laodiceia, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, a liderança da igreja de Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, com A maiúsculo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para poder ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. A cidade de Laodiceia, ela ficava num vale, num local conhecido como o Vale do Rio Lico. E aquele local ali, ele era muito próspero. Um exemplo, a gente já viu aqui explicações de outras igrejas que eram regiões que sofriam com terremoto. E era terremoto ao nível assim, de destruir a cidade inteira. E aí a gente viu Roger falando domingo da igreja de Filadélfia, que a igreja de Filadélfia ela passou por essas questões de terremoto, cidade destruída, aí vinha um imperador romano, construía, e aí a cidade já criava um hábito, vamos dizer assim, um altar de adoração para aquele tal imperador, né? Ele falou aqui de Vespasiano, ele falou aqui de Tibério e falou aqui de outros imperadores. Sabe o que acontecia lá em Laodiceia? O terremoto, quando acontecia, destruía a cidade inteira, eles falavam, a gente não quer ajuda do tesouro imperial de Romano, não. Eles se juntavam, o povo da cidade, os grandes empresários da cidade se juntavam e eles reconstruíam a cidade. Então eles eram uma região muito próspera, financeiramente falando, né? Economicamente falando, sabe? E repetindo, eles não tinham esse tipo de dependência. Claro que eles estavam debaixo do domínio e da política do Império Romano, mas economicamente falando, eles eram autossuficientes.
Isso é um dado importante para a gente guardar. Paulo, ele não teve pessoalmente aqui em Laodiceia, mas quando ele escreve aos Colossenses, ele faz menção à igreja em Laodiceia, né? E segundo a tradição, dizem que provavelmente quem fundou a igreja em Laodiceia é até alguém que Paulo cita na sua carta aos Colossenses, que é Epáfra. E isso é uma informação importante da gente guardar, porque Laodiceia, ela tinha 2 cidades próximas a ela, que era Colossos e Hierápolis. Laodiceia, ela não tinha fonte de água própria, então ela dependia do envio de água da cidade de Colossos e da cidade de Hierápolis, sendo que uma era uma fonte termal e uma outra era uma fonte de água fria. Então, na verdade, quando essas águas chegavam na cidade de Laodiceia, elas se misturavam e elas chegavam na água morna. E a água morna, a gente sabe que não é uma água proveitosa para praticamente nada. E Jesus, por isso que ele está trazendo esse diagnóstico, esses elementozinhos, só para poder ajudar a gente a entender por que Jesus, quando ele avalia a igreja, ele faz uma avaliação da cidade também. Inclusive, eu e Marcos também estava conversando isso hoje. Por quê? Vamos dar um exemplo do Brasil. A gente tem a mania, aqui, ó, o jornal de hoje, o número de evangélicos está passando o número de católicos romanos. Primeiro ponto, isso não é um dado para a gente ficar disputando. E isso, como um cristão protestante, me entristece. Por quê? A gente só vê essa nação aumentando os níveis de corrupção, de imoralidade, uma nação se afastando de tudo aquilo que Deus preza na sua palavra. Então isso significa que se está aumentando o número dos evangélicos, isso significa que os evangélicos então estão envolvidos com essas coisas. A gente não está conseguindo ser sal e luz. Foi o problema de Sardes. Jesus falou, vocês não estão sendo uma igreja pro mundo, vocês estão sendo uma igreja no mundo. O ímpio chega na igreja aí de vocês e fica tranquilo, ele fica em paz. Por quê? A gente viu isso terça-feira passada. Sardes era uma igreja que queria agradar o mundo, não queria agradar o Senhor. E Jesus traz um diagnóstico pesado para ela. Você tem fama de que está viva, mas você está morta. Tipo, para a sociedade, a gente falou isso daqui. Uau! Mas para mim, vocês estão sendo reprovados. O diagnóstico de vocês é morte espiritual. E uma outra questão importante. Jesus fala de ouro. A gente já tem a ideia que é uma região muito rica, né? Jesus fala de vestes brancas, por quê? Laodiceia, eles produziam um pano lá, era um pano preto. E uma seda, né? Não lembro se é uma seda, mas enfim, era um pano muito bonito e muito caro para aquela época. Eles também eram conhecidos, famosos, por só eles produzirem esse pano nessa coloração, nesse tom. E uma outra coisa que acontece lá em Laodiceia, eles tinham uma escola de medicina, que ela era avançadíssima nas questões oftalmológicas, né? E de ouvido é o que mesmo? Né? E nessas questões aí também. Mas eles se destacavam mais pela medicina oftalmológica. Eles tinham desenvolvido lá um remédio chamado pó frígio. E eles eram avançadíssimos. Então você vê que Jesus ele pega todos os elementos que tem na cidade. Por quê, irmãos? Por quê? Jesus chamou a gente para poder influenciar o mundo, não ser influenciados pelo mundo, mas ressaltando que Jesus não nos deu a missão de mudar a cultura do mundo, não, tá? Por quê? O mundo jaz no maligno. São homens caídos que estão produzindo a cultura. A gente já conversou isso daqui por si só. A cultura por si só ela não é algo ruim. O grande problema da cultura é porque são homens caídos desenvolvendo, produzindo cultura. Porque quem produz cultura são os homens. Quem criou os homens à sua imagem e semelhança? A Deus. E por que, da onde que chega o problema? A partir do pecado, que aí macula os homens. Os homens perdem sua capacidade de construir apenas aquilo que, tudo é bom, tudo que o homem constrói é bom. Não. O homem constrói as coisas legais, sim, para o benefício do próximo, mas os homens constroem muitas coisas ruins. Por quê? Porque nós estamos maculados. Nós estamos manchados pelo pecado. Se não carregarmos essa consciência, a gente aceita tudo como se fosse bom. Tudo como se fosse bom. Tudo como se fosse bom. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar aqui.
Outra coisa que Jesus fala para a igreja de Laodiceia é uma repreensão parecida com Sardes. Qual é a repreensão? Um cristianismo nominal e acomodado. Em que sentido acomodado? O ponto principal é um cristianismo que não é vivido para a glória de Deus. É um cristianismo que pouco se importa com a verdade de Deus e com a missão de Deus. Um cristianismo nominal por ser uma profissão nominal e porque eles se acomodaram. Se acomodaram ao quê? A esse presente século, a presente era, entendeu? Passaram a depositar toda a sua, vamos dizer assim, todo o seu culto, toda a sua esperança nesse presente momento. E a gente vai encontrar aqui os paralelos da igreja de Laodiceia para o que nós temos visto aí no nosso momento, né? Então nós já falamos sobre o Vale do Rio Lico, uma região muito promissora, falamos sobre a questão da água, né? Vimos aqui a questão de Colossos e Herápolis. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para poder ajudar a gente a entrar aqui no primeiro versículo aqui da igreja de Laodiceia, que é o versículo 14. Então, amém. Vamos entrar lá no versículo 14. Se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente vai acrescentando aí no caminho da exposição. Aí começa o 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Lembrando sempre a gente frisar isso, tá, irmãos? A liderança da igreja de Laodiceia, o líder da igreja de Laodiceia, escreva. Estas coisas diz o amém. O amém, no entendimento hebraico, ele tem um peso assim de ser verdade. Tipo assim, Jesus não está colocando na balança. Olha só, botem na balança o que é verdadeiro em contraste com o que eu estou falando. Ele está dizendo, eu sou o amém. O que eu estou falando é verdade. O que eu estou trazendo para vocês, o que eu trago, a mensagem, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não é uma verdade que está na roda das discussões. Jesus, ele é uma verdade absoluta. Jesus, ele não é uma verdade relativa, né? É o que quando ele se apresenta assim, ele dizendo que ele é o amém. Ele está se apresentando, eu sou o Deus verdadeiro, né? E tudo que eu falo é verdade. Todo o meu diagnóstico é verdadeiro, tudo que eu trago a vocês é verdade. Eu sou a palavra final. Eu sou o padrão da igreja. Eu sou o que veio de Deus e que é Deus. E aí ele continua. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Então, repetindo, Jesus, ele é aquele que veio de Deus. E quando diz aqui o princípio da criação de Deus, às vezes a gente vê muito debate sobre isso, aqui é um perigo. Porque muita gente, Jesus foi criado. E a partir daí que nasceu grandes heresias. Quando ele diz aqui que ele é o princípio da criação de Deus, que tudo que veio à existência veio através dele. A gente também já estudou isso no primeiro capítulo de João. E tudo que foi feito, nada sem ele se fez. Né? Então, ele é o mecanismo, vamos dizer assim, o mecanismo não, me perdoa, Jesus não é o mecanismo. Jesus é o verdadeiro Deus, né? De Deus, ele é apenas a mesma essência, ele é uma essência com o Pai, né? E tudo veio à existência através dele. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ainda vai além, dizendo que ele é o sustentador de toda a criação, né? Além dele ser aquele que está envolvido na criação, ele é aquele que sustenta a criação de Deus, né? Então ele começa essa apresentação falando para a igreja de Laodiceia. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou crente. Irmãos, a gente não vai ver na igreja de Laodiceia Jesus denunciando problemas doutrinários. Ele não está dizendo a essa igreja que eles abriram mão da sã doutrina. Ele aqui não está dizendo que eles estavam envoltos em problemas morais, como ele fala a respeito da doutrina de Balaão, sobre a doutrina dos nicolaítas. Ele não está trazendo isso para essa igreja. Não é uma igreja que tem dificuldades financeiras, né? Porque tem igreja que Jesus falou, eu conheço a tua pobreza, eu conheço as tuas tribulações. Não estavam sofrendo perseguição por parte dos romanos e nem por parte dos judeus, mas o que Jesus está dizendo aqui é que faltava fervor espiritual. Eles eram indiferentes ao Senhor, eles eram cristãos de nome. E voltando aqui, conheço as obras que você realiza. E sabe o que é interessante? É que às vezes a gente não está perguntando, mas olha só, perguntando através da palavra que eu quero dizer, não é perguntas soltas não,
Porque Deus ele conversa conosco através da sua palavra. E sabe o que ele está falando lá, Odisseia? Vocês estão num ritmo de obra? Obra. Não está faltando obra. Por quê? Eu conheço as obras de vocês. Mas ele vai e fala, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Sabe o que Jesus está falando para eles? Engraçado que a gente também conversou sobre isso hoje com Marcos, e sem pensar nessa igreja de Laodiceia. A gente estava falando, se é para estar no cristianismo brincando, é melhor estar no mundo. Não foi mais ou menos o que a gente conversou? É esse o diagnóstico de Jesus. Eu preferiria que vocês estivessem talvez frios, porque talvez vocês tivessem uma chance de um despertar maior. Mas vocês estão mornos, vocês estão com um pé para cá e um pé para lá, e um pé para lá. Isso daí. Vocês estão brincando de evangelho. Vocês estão brincando de cristianismo. Irmãos, diante do Senhor, a gente tem falado isso daqui, jamais é no sentido da gente ficar carregando peso, sabe? Peso de medo que eu digo. Mas hoje, mais uma vez, quando a gente sai daqui, a gente sai com a nossa responsabilidade aumentada diante do Senhor. É o que ele está falando. Eu estou me revelando a vocês, eu estou dando escolha a vocês, eu estou capacitando a vocês. E ele diz o seguinte, olha só, Jesus falou, vocês não vão estar sozinhos, e eu ainda vou enviar o meu Espírito Santo, que vai ajudar vocês, que vai trazer compreensão a vocês sobre todas as coisas, que vai ensinar vocês sobre tudo. Vocês não estão só, eu não estou dando uma missão para vocês e largando vocês ao léu, largando vocês ao relento. Mas ele está falando, eu conheço as obras de vocês e eu estou vendo que vocês não são nem frio nem quente. E ele diz, quem me dera que vocês fossem frio ou quente. Sabe por quê? Vocês estão fazendo como se fosse um clube. Vocês estão, tipo assim, a gente vai chegar nesse ponto, construir uma igreja e construir um evangelho para aquela igreja. É mais ou menos isso, não. O evangelho de Jesus, não. Vamos viver o evangelho de Laodiceia. Há possibilidade para isso? Tem espaço para isso? Claro que não, meus irmãos. Vamos imaginar hoje aí o momento das denominações. Uma denominação cria um evangelho, outra cria outra. Não! Essa palavra aqui, ela continua soberana na igreja, porque ela é o próprio Deus, ela é o próprio Cristo. É Deus se revelando a nós. É claro que a gente sabe que o Senhor, ele é muito além disso daqui. Não tem como a gente sondar, a gente não consegue sondar. Justamente, é isso daí. A mente não alcança. Mas tudo que nós precisamos, ele deixou aqui. E tudo que a igreja precisa, ele deixou aqui revelado. Repetindo, ele não deixou a igreja solta no relento. Perfeito. E hoje a gente vive essa era, onde as pessoas querem uma revelação ali, quer uma novidade gospel ali, quer uma notícia aqui, quer um negocinho novo ali, entendeu? E, na verdade, o culto é racional. O culto é isso daqui, ó. O culto é racional. O culto você precisa chegar e entender o que está se falando, fazer as coisas de uma maneira racional, se portar de forma racional, porque o nosso Deus não é um Deus irracional, não, irmãos. Fomos criados à imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de Deus, assim ele nos criou. Não é o que o texto bíblico lá de Gênesis nos ensina? Nos diz? E aí o 16. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E muitos antigos dizem isso, né? Que quando estava se sentindo mal, não tinha esses remédios aí todo que tem hoje, botava um pouco de água morna para dentro, não é isso mesmo? Bebia um bocado para poder estimular, né, a pessoa. Se está em cima do muro, já não está com o Senhor. Porque a Bíblia diz que o sim seja sim e o não seja não. Então não tem espaço para o mais ou menos, para o relativizar. Essa verdade aqui é absoluta. E aí chegando no versículo 16. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou ao ponto de vomitá-los da minha boca. Gente, olha só, isso realmente é pesado. No sentido de que essa igreja causava náuseas a Jesus. É o que Jesus está falando para ela. Vocês me causam náuseas. Lá no final dessa igreja aqui, a gente vai ver que ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora dando esse diagnóstico para ela. Falou, vocês estão me causando náuseas. E a gente vai aprofundar. Isso daqui já deixa uma pergunta para a gente, de verdade mesmo. A gente está vendo que o diagnóstico vem à igreja, mas lá no final, Jesus ele fala também de forma particular a cada um, porque a salvação não vem para a igreja, a salvação vem às pessoas, os salvos formam a igreja,
né? E essa pergunta fica para a gente, irmãos, se nós estivéssemos hoje diante de Jesus e nós orássemos com sinceridade, Senhor, faz um diagnóstico da minha vida. E não é diante dele, não. Faz um diagnóstico da minha vida, porque não tem vida separada de Deus. Para o cristão, não existe vida separada de Deus. Para o cristão, não tem a possibilidade do cristão ter a vida religiosa e uma vida secular. Não. O cristão, ele vive uma vida com Deus no século, no mundo, o que é bem diferente. As pessoas têm que olhar para a gente e ver que a nossa identidade é de outra cidade, é de outra pátria, realmente. Nossa pátria não está mais aqui. A gente já falou isso diversas vezes. Esse negócio, feliz a nação cujo Deus é a nação santa. E eu não estou falando da Israel geográfica, não. Não estou falando da Israel que está lá no Oriente Médio, não. A nação de Deus é a igreja dele. É o reino dele. É a igreja dos salvos. E a gente estudou aqui domingo também. Todas as nações. Isso é Jesus revelando lá no capítulo 14. Todas as nações se embebedaram com a taça da Babilônia. Todas elas se embebedaram com os prazeres, com a luxúria da grande Babilônia. Todas as nações. Então não tem esse negócio, vamos fazer um ato profético que São João da Barra é do Senhor. Vamos fazer um ato profético Brasil é do Senhor. Isso não existe. A palavra de Deus não dá brecha para isso, irmãos. Não precisa de ato profético, não. É obedecer essa palavra, é viver essa palavra, é amar essa palavra. A gente precisa guardar isso. O ministério profético está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Antigamente, o Senhor levantava um profeta. Um exemplo, vamos supor, levantou aqui Obadias, estamos na época de Obadias. Aí o Senhor mandava uma mensagem para a nação, ou para as outras nações além de Israel, porque quantas vezes o Senhor, através dos profetas que ele levantava em Israel, ele condenava outras nações. Babilônia, Assíria, tudo. Mas o conteúdo profético, a gente tem a mania de achar que o conteúdo profético é do futuro. Não, é do presente. E hoje, o que é, vamos dizer assim, é o profetizar? Não é trazer nenhuma novidade, como o João falou, não. O profetizar meus irmãos, se vocês continuarem nessa imoralidade aí, o juízo do Senhor vai vir. Vocês estão usurpando, roubando o dinheiro do povo, vocês estão indiferentes, vocês acham que Deus está indiferente? Vocês estão indiferentes a Deus, mas Deus não está indiferente a nada disso. Ele vai vir, ele vai julgar. E Deus, ele traz os seus juízos parciais e vai ter o juízo final, mas ele também já julga nesse presente momento. Esse é o conteúdo profético, não tem novidade. Deus, irmão, de verdade, quando alguém chegar perto, Deus mandou, cara, toma muito cuidado com isso em nome de Jesus, sabe? Deus fala através da palavra. Busca ele, buscar-me-eis e me achareis. Ele prometeu, quando me buscares de todo o coração. E quem prometeu isso não foi qualquer pessoa, não, foi o Amém. E o que Jesus está fazendo aqui? Está dando um sacode nela para poder chamar ela ao arrependimento. Kittley, ao comentar esse versículo de Apocalipse, ele diz assim, certamente esta igreja ilustra e muito a igreja em nosso tempo. O nosso período moderno de materialismo, consumismo, autossuficiência, individualismo, falsa religiosidade e apostasia. É isso daí. Agora, vamos descer mais um pouquinho. Jesus falou que essa igreja causa náuseas aí. Meus irmãos, isso realmente é duro, né? Imagina o Senhor da igreja, está lá do lado de fora, ele que é o dono da igreja, e está ilustrando isso para a igreja. Eu estou aqui fora. Eu não estou no meio de vocês, não. Eu sou aquele que anda no meio das igrejas, mas eu, nesse momento, eu estou pelo lado de fora. E eu estou olhando para vocês, e tudo que eu estou vendo, eu estou a ponto de vomitá-los. E aí o 17, você diz, né? Ele falando sobre a igreja de Laodiceia, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas olha o que Jesus fala para ela. Mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Vocês são um mendigo, cego, sem recursos e vestidos de trapo. Vocês, aos olhos dos outros, do mundo, vocês podem até ser isso. Vocês, diante da falsa religiosidade que está corrompida, vocês até podem ser isso. Mas diante de mim, esse é o cenário que eu vejo em vocês. Aí aqui, próspera aos olhos dos homens,
faziam o melhor diagnóstico possível de si mesmos, mas aos olhos do Senhor perderam a comunhão com o Amém, o Senhor da igreja, o fundador da igreja, o cabeça da igreja, cristãos nominais e ateus práticos, porque professavam a Cristo só com a boca, mas nas suas atitudes eram atitudes de quem está afastado do Senhor. E a gente pensa o seguinte: caramba, isso está em Apocalipse. Sabia que tem essa denúncia lá no livro de Salmos? Eu procurei um justo e eu não achei um justo sequer. Todos eles viviam como lhe aprovia e ainda diziam: não há Deus, Deus não está vendo. O que é isso? É o ateísmo prático. Sabe que Deus existe, podia até professar o povo de Israel, mas viviam como se Deus não existisse. E ainda falavam: Deus está indiferente, Deus não está vendo isso daqui. Mas só que Deus está enxergando tudo. Mas só que Deus vai além. A gente enxerga o que a gente está vendo. Deus enxerga as motivações. Deus enxerga as intenções do nosso coração. E é esse diagnóstico que ele está trazendo para essa igreja. E ele está falando o seguinte, ó. Sabe como é que devia ser a igreja de Laodiceia? Aquelas famílias gospel de comercial de margarina. Porque olha assim, tudo muito lindo, tudo muito bonito, né? Ó, nós somos o máximo. Ó, a gente ora 10 horas por dia. A gente jejua. Ah, minha família, 3 vezes por dia a gente se põe de joelhos, todos nós juntos, sabe? Eles se gabavam. É mais ou menos isso, ó. Cultuavam, pregavam, cantavam e oravam para si mesmo. Tem o Oséias profetizando. Tem uma passagem no capítulo 8 que ele diz assim, ó: amam o sacrifício, por isso que sacrificam. Eles não amam ao Senhor. Eles amam o sacrifício, o ritual, o ser visto. E Oséias, quando fala isso, é o Senhor trazendo condenação a Israel, através do profeta Oséias, e falando que a chapa ia esquentar para eles. Por quê? Eles amam o sacrifício. Mas o Senhor prefere o quê? Sacrifício ou misericórdia? Misericórdia. Fervor espiritual. Misericórdia em que sentido? Piedade no sentido de ter uma fé voltada para o Senhor. E misericórdia de ter uma fé voltada para o próximo. A gente tem conversado muito isso daqui, sabe por quê? O culto é preparado para poder atrair consumidores. Mas só que o culto não é para consumidor. Gente, a grande verdade é essa. Jesus, claro que Jesus ele pode salvar no momento de um culto. Mas o culto é o Senhor. Quem tem desejo de se reunir não é ímpio. Quem tem desejo de se reunir para poder adorar o Senhor é salvo. O ímpio não tem prazer em estar aqui. Porque para ele não faz sentido. E vamos ser honestos. Vamos pensar eu. Um exemplo. Fora da minha conversão. Na época que o Senhor não tinha me alcançado, que ele não tinha ido ao meu encontro, ele não tinha se revelado a mim, e ele não tinha me resgatado das trevas. Talvez eu estaria aqui, sabe? Tipo assim, exemplo, Dudu, amigo meu de 200 anos. Aí Dudu me convidou. Eu ia estar aqui por Dudu. Mas indiferente, talvez é tudo que eu estou ouvindo. Mas pra gente que ama o Senhor, a gente recebe isso com amor, a gente recebe isso com verdade, a gente recebe isso com alegria. Porque é a palavra do soberano, é a palavra de Deus. Ele está nos ajudando, ele está nos confirmando a sua palavra, nos ajudando a perseverar. Ele está, sabe, nos capacitando a enxergar com os olhos dele, com os olhos espirituais, a luz da palavra de Deus, não a luz de nenhuma revelação nova. Então, na verdade, essa é a grande dificuldade. O pessoal está achando que culto, quem organiza culto é ímpio. Não é. E o culto não é culto para os homens, é culto ao Senhor. Ao Senhor. Isso daqui é adoração, irmãos. O pessoal acha que a pregação e ensino é a adoração. A gente está aqui diante da palavra de Deus, amém, meus irmãos? Não é diante da palavra do Léo, diante da palavra do Dudu, do Marcos, da Laís, enfim, de quem for. Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Isso nos traz alegria. A gente está aqui adorando essa palavra, crendo que ela é verdadeira, se interessando por ela e pedindo ajuda a Ele para quando nós sairmos daqui, a gente viver. A gente praticar essas verdades. Mas só que está tudo invertido. Aí a gente fica querendo, às vezes, querendo até dar título para culto. Ó, agora, hoje é o culto da libertação. Aí depois, culto da cura. Culto do milagre. Culto da colheita. Que é isso, gente? Tá no nosso braço saber quem a gente vai salvar. Por que bota esses títulos nos cultos? A gente sabe por quê. Porque é montadinho para poder agradar aquele tipo de consumidor. E essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade. Né? E a gente, por amar a palavra do Senhor, a gente quer expor a palavra do Senhor
tudo que está aqui nessa palavra. Não é ficar selecionando textos. Ó, a gente vai acabar aqui agora a exposição da carta às 7 igrejas. Domingo agora, Marcão vai começar a dar a introdução para a gente da carta de Paulo aos Romanos. E a gente vai estudar Romanos do capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 16, não é? Romanos é até o capítulo 16. Eu só esqueci o último versículo. Até o final. Para conhecer, tu tem que pegar do início, versículo por versículo. Mas com verdade. Tipo, não, isso aqui eu não posso falar, porque senão eu posso magoar. Ó, calma aí. Tem um adúltero na igreja, mas pô, o dízimo do adúltero é 2.000. Pula essa parte, tá? Quando vai falar do adúltero. Irmão, vocês acham que isso não acontece? Claro que isso acontece. O tempo inteiro. É triste falar isso, mas é a grande verdade. Ó, não fala que Deus condena a corrupção, não. Por quê? Porque tem um membro aí que o cara é político. E o dízimo do cara é alto na igreja. Aí o que acontece? Transformou a igreja numa empresa. Perdeu todo o sentido. Todo o sentido. E outra coisa, a gente já vai voltar ao texto, né? A Bíblia não permite ao homem criar um culto diferente do que está ordenado na Bíblia. Os elementos culticos e litúrgicos, quem ordena para o culto é Deus. Doa quem doer. João, imagina se nós estivéssemos na época de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú acharam que podiam mudar a liturgia do tabernáculo. Entraram com fogo estranho. A Bíblia diz que aconteceu o que com os camaradas? Veio fogo do céu e consumiu. E é o que está acontecendo hoje o tempo inteiro. Ó, a gente precisa ver o que fulano está fazendo aquilo. Vamos imitar, Dudu. Ó, Beltrano está fazendo aquilo. Hillary, vamos copiar aquilo que eles estão fazendo. Não tem espaço para isso na igreja. O culto é o que, irmãos? É nós entoarmos louvores ao Senhor. É nós orarmos ao Senhor e palavra. Nada além disso. E muitas vezes a gente vê muitos momentos desses, tudo muito emocionado. E eu fico me questionando, essa emoção está brotando de arrependimento? Porque a mensagem é essa. Vamos pegar a primeira grande pregação da igreja, Pedro pregando. Irmão, Pedro não fez apelozinho emocional no final, não. Pedro não criou um métodozinho, não. Foi o povo que perguntou, e agora? O que a gente faz? Aí Pedro foi e falou, fica de boa. Jesus ama vocês, vocês estão salvos. Não, arrependam-se dos seus pecados. Mudem a vida, a conduta de vocês. Aí beleza, aí sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, enfim. Mas todo o ministério começa pelo arrependimento. Qual era, geralmente, o conteúdo da mensagem profética? Se arrependam, senão vai vir juízo. Qual foi o primeiro anúncio dele, João? De Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Né? Outra coisa, importante para a gente guardar. Sabe como é que hoje se mede prosperidade espiritual? Com prosperidade material. Ó, Jesus está lá. Olha o telão de LED que chegou para aqui, ó. Ó, Jesus está lá. O bebedouro agora é folhado a ouro. Ó, Jesus está lá. Não. Essa era a igreja de Laodiceia. Rica. Não devia faltar nada. Irmão, eu fico até curioso para poder saber o local onde que esses irmãos se reuniam, como é que era. Devia ser um requinte sinistro. E Jesus está falando, estou do lado de fora. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Não sabiam diferenciar prosperidade material de prosperidade espiritual. Aí vamos seguindo aqui, meus irmãos. A gente caminhar para poder encerrar. 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. E Jesus não está falando aqui que as bênçãos se conquistam com dinheiro. A instrução que Jesus está trazendo aqui a essa igreja é uma instrução de graça. E eu queria rapidinho ler alguns versículos para vocês, os do profeta Isaías, lá no capítulo 55. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, compre e comam. Sim, venham e compre, sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos a mim e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele
uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. E aí, retornando aqui ao texto de Apocalipse 3, versículo 18. Jesus está trazendo conselhos àquela igreja. Um dos conselhos é que você compre ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Sabe qual é a instrução dele, João? Ele está falando o seguinte: o ouro de vocês, ele está falando, a riqueza desse mundo é uma riqueza impura, é uma riqueza injusta. O ouro que vocês tanto adoram, a riqueza, ela não vai resolver nada para vocês. Essa é a ilustração que ele nos dá. E o que ele, quando ele diz o seguinte: compre de mim ouro refinado pelo fogo, é o que ele está querendo dizer o seguinte: ele está trazendo algo que é normal, entendível àquele pessoal, mas ele está dizendo o seguinte: o ouro que eu tenho, ele é refinado, é ouro puro. Compre de mim a verdadeira sabedoria, busque em mim. Mas essa sabedoria a gente não compra com dinheiro. Lembra da carta de Tiago? Aquele que tem falta de sabedoria, faça o quê? Que ele vai fazer o quê? Que ele vai dar. Que ele vai dar a sabedoria dos altos céus. E é isso que o Senhor está falando para eles, sabe? Por graça, eu quero restaurar a vida espiritual de vocês. E aí ele continua: para que você de fato seja rico. Vocês estão achando que a verdadeira riqueza é essa? Não é. A verdadeira riqueza é ser fiel, é estar comigo, é ir morar comigo naquele dia, naquele local ao qual eu tenho preparado para vocês. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Vocês se gabam pelas roupas de vocês, pela vida de vocês, pelo vestir de vocês, mas vocês estão nus. Compre de mim vestes brancas, porque as vestes brancas são associadas à santidade, à pureza, à verdade. Esse é o conselho que ele está trazendo àquela igreja. E o último aqui: e colírio, para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Vocês são a cidade que se gaba de ter a medicina oftalmológica bem desenvolvida, mas vocês estão cegos espiritualmente. Vocês só estão enxergando as coisas dessa vida. Eu quero ampliar a visão de vocês. Compre de mim um verdadeiro colírio, busque em mim um verdadeiro colírio, para que de repente vocês enxerguem e se arrependam. Irmãos, sabe o que aconteceu com a maioria das igrejas de Apocalipse? Não ouviram. Elas não ouviram os conselhos. E como que a gente sabe disso? A história nos mostra. São regiões onde a igreja de Cristo declinou. Agora declinou por causa de Cristo? Porque, meu Deus, o diabo é mais forte que Cristo? Não. Se permitiu seduzir. Se permitiu ser enredada pelas coisas dessa vida. E colírio para ungir, né? Já falamos isso, os olhos, a fim de que você possa ver. O colírio que eu trago para vocês é diferente. É para dar um outro tipo de visão a vocês. E ele diz, olha só: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E sabe o que é interessante? A gente vê uma carta difícil, mas um evangelho de graça, de amor e de justiça. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou intervir com juízo, eu vou trazer juízo, mas eu estou dando chance de vocês se arrependerem. E agora vamos ser sinceros, irmãos, a gente está caminhando aqui para poder encerrar, né? Que amor, sabe? Que amor do Senhor, porque, irmãos, esse é o padrão bíblico desde o Éden. Quantas mensagens que o Senhor trazia a Israel, né? Se arrependam, se arrependam. Vocês estão indo por caminhos de morte. E aí, seguindo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É outra coisa que a gente ouve muito, particularmente eu não concordo, e eu não vejo o texto dando brecha para isso. É as pessoas usando esse versículo como se Jesus fosse um tadinho. Um tadinho que está à porta do coração de todo mundo e pedindo passagem. Ai, me ajuda! Ai, eu preciso entrar! Não. Jesus está do lado de fora, dizendo que está a ponto de vomitar essa igreja. E ele diz:
Eis que estou à porta e bato. Isso faz parte da bondade, da misericórdia do Senhor. Ele está trazendo juízo, mas ele está avisando, se tiver alguém que vai se arrepender. Sabe qual era a diferença daqui para Sardes? Sardes ainda tinha um remanescente fiel. Aqui em Laodiceia está a igreja inteira afundada na cegueira. Isso daí. Tinha pouco, mas Sardes tinha. Laodiceia não tem. E está Jesus falando, vocês cultuam para vocês adoram para vocês cantam para vocês pregam para vocês fazem tudo para vocês ficarem orgulhosos do que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês amam o sacrifício. Vocês amam o sacrifício. Isso daqui é o que a gente está te ofertando, Senhor. E aí Isaías dá uma pedrada nisso tudo também, porque ele diz, profetizando, as tuas principais obras de justiça perante ao Senhor é como um trapo de imundícia. E voltando àquela frase que a gente falou um pouco mais ali acima, Jesus falando para a igreja, eu vejo vocês como um mendigo cego, sem recursos e vestido de trapo. Mas ele está ali, na porta e batendo. Aí ele diz, ó, se a igreja ouvir a minha voz, é isso que ele diz? Não. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E isso tem um contexto muito pesado que hoje para a gente aqui no Ocidente não tem. Mas naquela época, lá no Oriente, esse ambiente de uma ceia, de estar numa mesa com uma refeição com alguém, isso significava muita intimidade. Sabe, um exemplo, ao ponto da gente levar alguém na nossa casa para estar na nossa mesa, é porque era alguém muito íntimo. Era alguém assim muito querido para nós, sabe? Era alguém que a gente estimava muito naquela época lá. E aí Jesus está dizendo, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas para isso acontecer, é necessário se arrepender. Só uma anotação que eu fiz aqui rapidinho, queria falar. Jesus não é um visitante sem teto. E eu já vi muitos pregadores pregando Jesus como um visitante sem teto. Ai, Jesus é um tadinho, está do lado de fora. Olha que ironia que ele está falando para essa igreja. Ele falou, eu sou o cabeça da igreja, eu sou o dono da igreja, mas eu não tenho prazer em estar com vocês. Eu não tenho prazer. Nas outras igrejas, Jesus estava do lado de dentro trazendo um diagnóstico. Ele falou, estou vendo gente aqui com doutrina de Balaão, estou vendo aqui gente seguindo Jezabel, estou vendo aqui gente envolvida com os ensinos dos nicolaítas, estou vendo aqui um exemplo, Éfeso. Conheço as obras de vocês, mas vocês perderam lá o primeiro amor. Mas Jesus estava lá. Falou, vocês são ortodoxos, uma prática boa, mas vocês não têm amor. Volta lá, aquele ponto, lembra lá de onde que vocês caíram, se arrependam e retornem. Mas para essa igreja ele está do lado de fora. Ele não tem nem prazer em estar ali no meio daquela igreja, ao ponto de que ele diz que ele quer vomitá-la. E na verdade, né, Jesus está chamando eles a restaurarem, a se arrependerem. E chegando aqui para a gente poder encerrar esse estudo de hoje, ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E eu quero repetir isso daqui, tá? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E essa ideia de se assentar no trono significa reinar. A gente já estudou isso daqui também no capítulo 5. E vocês serão um reino de sacerdotes. E vocês reinarão comigo. Sabe, irmãos, é essa comunhão. E é essa comunhão que o Senhor, a gente sempre guardar isso também, tá? Ao vencedor. Não é aquele que conquistou a salvação. É aquele que permaneceu fiel até o fim. Essa é a obra do salvo. É permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. Por quê? Só para a gente guardar isso aqui rapidinho. Jesus já está governando. Ele ainda não vai governar. Ele, quando ele diz eu venci, isso significa que ele recebeu todas as nações como herança. Mas só que as nações, elas estão bêbadas. Com quem? Com a taça da grande Babilônia. Elas estão achando que elas estão por cima. E o que a gente faz hoje? Ou a gente responde ao governo desse mundo, ou a gente responde ao governo do soberano rei. Eu não estou falando que a gente vai se tornar subversivos. Ele nem nos chama isso.
Mas a partir do momento que tudo que vai contrariar a vontade dele, se o Estado mandar a gente obedecer, antes a gente obedece a Deus do que obedecer aos homens. Não é isso mesmo? Amém, né? Mas é isso que ele está falando. O Senhor ele já reina sobre todas as nações. E a qual governo que nós pertencemos? A qual governo que nós estamos nos dobrando? Qual é o governo que está sobre o comando da nossa vida? Irmãos, guardem isso. Eu venci. Eu venci. Jesus não está dizendo que ele está vindo para uma batalha cósmica e depois uma batalha aqui com as nações. Eu venci. E eu já estou no trono reinando. E aí ele termina sempre dizendo que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vê que Jesus ele trouxe diagnóstico individual, diagnóstico coletivo e uma chamada individual. Por quê? Talvez a gente olhe para o lado assim, mas fulano não está fazendo. Mas fulano também não vai fazer, fulano não vai fazer. Quem está ouvindo eu bater na porta e esse compreender que precisa se arrepender para a gente poder entrar em comunhão, porque a treva não tem comunhão com a luz, essa é uma atitude pessoal. Eu não estou chamando você para poder copiar o mundo. Jesus falando, né? Eu estou chamando vocês a me imitarem, a serem minhas cópias. E aí, é a grande questão que fica para a gente também aqui nessa noite. A maneira de Jesus analisar a prosperidade da igreja é diferente da análise que nós fazemos. Sabe, irmãos, eu não estou aqui contra quem melhora as instalações, mas nós estamos aqui, através da palavra de Deus, contra tudo aquilo que não é evangelho. Tudo aquilo que é criado para poder criar um ambiente de consumo. E isso a gente se posiciona completamente contra. A gente está vendo aqui, tudo que a gente tem estudado. Não tem espaço para o homem inventar. E quem inventar vai prestar conta. Ele termina Apocalipse falando sobre isso também. Aquele que tirar ou aquele que acrescentar alguma coisa, aí é com ele. Aí vai se apresentar diante do Cordeiro. Amém, meus irmãos?